paz do Senhor, amados. Vamos iniciar esse culto adorando e declarando que o Senhor é o Deus da nossa vida, amém? Nós cremos que o Senhor tem muito a nos revelar nessa noite e eu creio que Ele marcou um encontro com você, em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, nós amamos estar diante da Tua presença, que o Senhor possa trabalhar enquanto nós estamos louvando, enquanto estamos adorando, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo em nós. E através de nós cremos na grande obra que será realizada. Obrigada, Senhor, pela nossa família que está aqui juntamente diante da Sua presença para declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigada, Jesus. Nós queremos entrar na Tua presença com alegria e gratidão, assim como diz a Tua palavra. E declaramos assim como o salmista Davi: me alegro quando estou diante da Tua presença. Me alegro quando estou diante do Teu altar, te louvando, declarando que o Senhor é o Deus da minha vida. E assim como o salmista Davi, que nós possamos agradar o Seu coração através da nossa comunhão contigo e do nosso relacionamento particular que nós estamos tendo nesse momento. Em nome de Jesus. Nós amamos o Senhor e nós nos colocamos diante de Ti para que o Teu Santo Espírito venha operar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvá-lo com alegria nessa noite. Nós iremos cantar desse amor, porque Deus é amor. Então nós estamos aqui para declarar esse Deus, o Deus de amor em nossas vidas. Aleluia. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a Tua cura e o Teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro amor do Pai, amém, vou ver. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a Tua cura e o Teu poder. Firmada estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro amor do Pai, amém, vou ver. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor. Sinto que dançando eu celebro ao Senhor. E quando o mundo ver Tua luz, eles dançarão de alegria como eu. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Nós viveremos esse amor para todo sempre. Que nessa noite nós possamos declarar: Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Toma nossa mente, toma nosso coração, toma nossa casa, nossa família. Cumpra a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre. Vem sobre mim.
Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Você pode declarar na sua casa? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. O Espírito Santo, Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Mais uma vez, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vem sobre nós, Senhor. Que nós nesse tempo possamos levantar um altar de adoração e tocar o céu através, Senhor, da nossa adoração, através do nosso reconhecimento, porque Tu és digno. Nós sabemos que estamos vivendo um momento profético na nossa nação, um momento de mudança, de arrependimento. E nós cremos nessa geração que vai se levantar como um povo profético para declarar que nos quatro cantos do mundo a adoração do Senhor, ela vai fluir, porque nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Aleluia. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a
Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu. Nós queremos tocar o teu coração, Deus. Queremos tocar o teu coração nesse tempo, porque nós sabemos que fazemos parte da geração eleita, que nós somos sacerdócio real, escolhidos. Oh, vem com o teu Espírito, vem com a tua glória. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Clame na sua casa, declare: derrama, Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Profeticamente, Senhor, nós declaramos a tua chuva, Serodia. Abre as comportas dos céus. E se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover,
tempo. Abre as comportas dos céus essa noite e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Aonde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me. Enche-nos, Senhor, da tua glória. Faz o nosso vaso transbordar da tua presença. Oh, vem, enche-me, enche-me, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Oh, vem, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus. Oh, vem, enche-me, Deus, enche-me. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O Espírito Santo vem. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, venha, vem. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, Senhor, faz de novo impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória e faz de novo impetuoso, aumenta
impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória e faz, oh vem Espírito, aumenta. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui, Senhor, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço nessa noite, Senhor, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço pra ti, Senhor, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Pra onde? Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar, Senhor. Enche a minha vida, enche o meu coração. Encontre em mim o verdadeiro adorador, Senhor. Oh, oh, oh. Aí da sua casa com seus olhos fechados, você pode se colocar diante da presença do Senhor. Você pode se colocar diante dele, diante dos pés dele, se render totalmente à vontade dele. Nós queremos reconhecer, Senhor, que tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa vida. Nós amamos estar diante de ti. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui, Senhor, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aleluia, Senhor. É aqui que nós nos sentimos bem, diante da tua presença, diante dessa glória. Nós te amamos, Senhor. Vem de encontro aos nossos corações, que a tua palavra possa ser a semente plantada em solo fértil para o nosso coração e possa gerar muitos frutos. Em nome de Jesus. Em nome
nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aí da sua casa você pode dizer: Senhor, eu te amo. Tu és amado da minha vida. Tu és o verdadeiro amor. E o melhor lugar onde eu quero estar é diante da tua presença, é diante da tua face, contemplando a beleza da tua santidade. O Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode começar a agradecer a Deus onde você está? Comece a agradecer a Ele. Diga: Senhor, obrigado pela minha vida, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha família. Eu creio que a grande obra, ela já está começando e ela vai ser fiel para ser completa. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra que é viva e eficaz e que pode gerar frutos. Nós queremos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe aí? Em nome de Jesus? Então que a palavra do Senhor venha de encontro com o seu coração nessa noite. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Pai querido, é muito bom estar te louvando e te adorando, entregando a Ti a nossa vida como sacrifício vivo sobre o Teu altar. Nós Te amamos e queremos que este amor corresponda ao Teu tão grande amor. Somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Estamos aqui, Pai, unidos num só espírito, através deste culto online, para Te louvar e Te adorar. Que a Tua graça bendita se faça presente sobre nós, nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão querido, minha irmã amada. É muito bom estar aqui neste culto online, mas eu confesso aos irmãos que eu prefiro o culto presencial. É muito ruim a gente estar falando para uma câmera, mesmo sabendo que por detrás dela vocês estão aí conectados. Cada vez que eu entro no templo, o meu coração se quebranta, porque eu olho para cada cadeira e me lembro dos irmãos. Eu sei que ninguém tem cadeira cativa na igreja, mas geralmente as pessoas costumam se sentar nos mesmos lugares, e por conta disso a gente grava.
Então eu olho para cada cadeira e eu me lembro dos irmãos queridos, das irmãs amadas, e eu confesso que eu sinto muita saudade. Há pouco eu estava na minha sala, ela tem uma vista panorâmica para a rua, e sempre antes de começar o culto, a rua está cheia de carros, e o estacionamento está cheio de carros, e a gente olha para lá e a gente vê que está vazio, o nosso coração fica apertado, mas por outro lado nós sabemos que o Senhor tem nos unido neste tempo de separação, neste tempo de quarentena, neste tempo de isolamento, neste tempo de aquartelamento. Eu quero dizer que eu amo muito vocês e eu sou muito feliz pelo privilégio e pela graça de Deus de ser pastor deste ministério. A nossa igreja é uma linda família, com todos os defeitos que ela tem. Nós aprendemos a conviver uns com os outros, perdoar sempre e andar em amor. E é isso que nos faz ser um como igreja. E eu quero também agradecer a você que está conectado conosco, você que é de outra igreja, de outro ministério, ou até mesmo de nenhuma igreja e de nenhum ministério. Você que é de Deus, você que tem um chamado profético para a sua vida, você que tem sido tocado, e tenho certeza que esta noite vai ser muito especial para todos nós. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que estão aí do outro lado. Eu não posso mandar abraço para todo mundo, mas eu vou registrar apenas alguns irmãos e algumas irmãs que estão conosco neste culto online. A Rose Fleming, Cola Grande, o Douglas, a Bárbara, um beijo grande para vocês. O Joel Barsotti, a Hortência, a Rose, o Pedro, a filhota, a Maria Almeida, um beijo, viu, Maria? Um abraço também a Maria Aparecida Conceição, a Sônia Ferreira, Margarete Paz e a família, né? O Marcelo é tão especial para nós, caminhamos juntos há tanto tempo, né, Marcelo? Muito bom ter vocês aqui com a gente também. O Alexandre Martins, glória a Deus pela sua vida, Alexandre. A Pedrina, falando do Alexandre, eu tenho que falar da Lila também, né? Mora no coração, os filhos, a família, a Pedrina, a Marina, a Maria, a Neide, o Lucas, a Leidiane, o maridão. E eu preciso falar do Vanuir também. O pessoal tem me cobrado, pastor, o senhor não fala do Vanuir. A Afonsina, Deus abençoe minha irmã querida, Camila também, a Graciela Campos, o Toninho Eiras, a Rose, a Fê, um beijo no coração de vocês. Quem mais? Vamos ver, Sandra Salles, oi Sandra, tudo bem minha querida? Um beijo nessa família linda também, um abraço para todos aí do seu bairro. Qualquer dia a gente vai marcar para ir no monte orar junto. Ela tem, logo que, quase que na entrada da casa dela, um lugar que dá entrada a um lugar maravilhoso. E ali nós temos cavernas, e nestas cavernas até nós temos pinturas rupestres, é um negócio assim fantástico. E quando a gente vai lá, nós fazemos uma vigília naquele lugar. Que saudade, né? A última que a gente fez foi assim, maravilhoso. O duro é a escalada, né? Tem gente que sofre para chegar até lá em cima, né? De vez em quando encontra com os bois aí no meio do caminho, é só tomar cuidado para não levar uma chifrada, e aleluia. Vocês foram na última que teve? Foi muito bom, né? Muito legal, glória a Deus. Eu engordei alguns quilos, eu não sei se eu tenho a mesma performance, mas vamos pela fé. O Henrique Salles, o Cássio, a família, a Robeli, muito obrigado, viu, Robeli, pelo carinho, também o seu maridão, David, a Natália Teodoro, quem mais? O Donizete Ortiz, é de carteirinha, né? Sempre está fiel aí do outro lado, cultuando conosco.
junto com a sua esposa Alessandra, a Alaine, glória a Deus, a mamãe Iracema, a Alaine é minha irmã, Ali Queiroz. Eu tenho que mandar um abraço para a Elisete. A Elisete, se a gente não manda abraço para ela não faz aquelas comidas gostosas que ela costuma fazer para a gente. Depois que a gente sair desta quarentena, a gente vai lá, né? Almoçar, jantar, se abusar, até tomar café também, viu? Ai, meu Deus do céu. Iago, um beijo para você, a Tabata, a Cleusa Pires. Eu não sei se é a Cleusa ou Creusa, que a gente tem uma Creusa aqui, né? Lá de Queimados, no Rio de Janeiro. Ali Queiroz, quem mais? Adriele Vitória, o Rafael Rodrigues, a Nair Souza, Paulo Donizete, Carolina Luiza, quem mais? O Rony, ali, o Gabriel, o Gui, aleluia. Quero mandar um beijo também para a Dal, para a Bianca. É sempre muito bom as nossas confraternizações, né? As nossas comunhões, né? Que bom, aleluia, glória a Deus. Sempre quando eu falo que eu vou te visitar, o pessoal fala assim, me leva junto. É assim, Dalva. Aleluia, glória a Deus. O Joel e a Elza. Ô pastor Joel, tudo bem? A Elza também. Hoje eu estava assistindo vocês, viu? De manhã. E depois assisti o William à tarde. É o pastor Joel de São Paulo, o pastor William de São Paulo. Como é bom a gente estar aqui junto com vocês. Beijo no coração, amo demais vocês. E ora por nós, estamos aqui orando por vocês também, tá bom? Quem mais aqui? Giovanni, tudo bem, Giovanni? É do nosso louvor. Falando nisso, um beijo para todos do louvor, tá? Beijo no coração. O Leandro Marcolino. Oi, Leandro, tudo bem? Como é que vai a Camila? Tudo bem? Tudo certo? Um beijo aí no coração de vocês. Quem mais? A Mercedes Moraes. Oi, Mercedes. Tudo bem? Aleluia. Helena Maria. Fabiana de Oliveira. Aleluia. Glória a Deus. O Marco Antônio. Beijão no coração, viu, Marco? É tanta gente. Aleluia. Eu vou mandar um beijo, um abraço também lá para Val, né? Para o maridão, Wilton, para o Anderson. Quase eu falei Nandinho. Quase escapou, né? A Neide, a mãe dela está aqui. Não voltou para a Bahia ainda. Um beijo grande para você, porque quem bebe da água aqui dizem que fica por aqui, né? Eu não sei, também dizem lá de Paulo Afonso. O João Brandão tomou água de Paulo Afonso, tá lá em Paulo Afonso, não é? Manda lá umas fotos pra gente, ele tá modelando lá, não sei se vocês sabem, ele é modelo lá, não é? Ele não arrumou emprego na área dele, agora ele tá modelando, ele manda umas fotos, né? Todo assim, ó, bombado, não é? Atlético, né, João? Um abraço para você, lá em Paulo Afonso, na Bahia. Glória a Deus. A Fabiana Romão. O Antônio Basílio. Um beijão no coração, meu irmão querido. A Claudete, a família aí. A Simone Leme, o Marcão, Gabriel, a Flavinha querida. Aleluia. É tanta gente. E às vezes eu passo, sabe, sem mandar um beijo, um abraço. E, pastor, o senhor passou por mim, o senhor não me mandou um abraço. Agora eu tenho que mandar para o Caleb. Oi, Caleb, filho do Alessandro e da Tamires. E a menininha também. É Maria Clara, né? Ana Clara. Estou trocando tudo. É a idade. Ana Clara. Ana Clara. E o Caleb. O Caleb falou lá, falou meu nome na televisão. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo um período anunciado de crise econômica,
crise política e crise sanitária. E nós, como filhos de Deus, somos baluartes da fé e da proclamação da esperança nesse tempo. Enquanto muitos estão esperando as coisas piorarem, nós estamos aqui crendo que as coisas podem melhorar. E nós fazemos a nossa parte, mas por outro lado nós usamos de uma ferramenta espiritual que dispomos, segundo a palavra de Deus, que é a nossa fé. E nós temos orado muito pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso estado, pelo Brasil, que tem sido assim, tão aviltado ultimamente, e o nosso coração fica tão triste com o quadro que nós assistimos, os bastidores. Não resta outra coisa para nós, como filhos de Deus, a não ser orar pela nossa nação, pelo nosso governo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que haja paz no meio de nós. Aqui nós não falamos de direita, de esquerda, nós falamos do alto. E para nós aqui não existe bandeira partidária, ideológica. Existe um Deus que nos une, e nós precisamos buscar muito a Deus, amados. Jejuar, orar, para que a realidade do Brasil mude, e a realidade do globo, do planeta, do mundo também mude. Nós temos fé de que Deus pode se mover e pode colocar tudo nos eixos. Então vamos depender dele, fazer a nossa parte, trabalhar como se tudo dependesse de nós e ter fé como se tudo dependesse de Deus. Vamos repreender todo principado, potestade, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade, e crer que Deus tem poder para transformar maldição em bênção, em nome de Jesus. Um aviso de utilidade pública: a partir de amanhã, todos que vão sair de casa precisam usar máscaras, e no transporte público todos vão precisar usar máscaras, caso contrário não podem adentrar nos coletivos. E durante o horário de pico, aqueles que são idosos perdem a gratuidade, é isso mesmo, né? Por quê? Porque eles contam com o benefício de não pagar a passagem. Agora, se for fora do horário de pico, eles perdem esse direito. Então, somente no horário de pico vocês podem circular e com máscara, tá certo? E nós precisamos fazer a nossa parte, não é? É o uso do álcool em gel, muito cuidado para não levar a mão na boca, no nariz, nos olhos, não é? A gente tem que tomar muito cuidado. É um tempo assim de vigilância para todos nós. Temos fé que Deus cuida, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. É por isso que a nossa casa tem fechadura, trancas, alarme. Não é que a gente não confie em Deus, é que nós devemos ser precavidos, tá certo? Eu gostaria de dar uma palavra para você que faz parte da família Fé Cristã e que tem sustentado este ministério. Eu falei há pouco a respeito da crise política, da crise econômica e da crise sanitária. E a gente tem orado pelo sofrimento de tantas pessoas, principalmente o cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres, pagador dos seus impostos. Nós temos visto empresas fechando, temos visto empresas falindo, temos visto o comércio fechando as suas portas. Alguns já vinham numa crise desde um tempo e se agravou
de dezembro para cá, e agora com o advento do coronavírus, isso realmente pesou na balança. Muitas pessoas têm tido assim as suas vidas mudadas do dia para a noite. Estavam bem empregados hoje, no dia seguinte estão desempregados. Mas você não pode se desesperar. Você deve olhar para a realidade. Eu sei o quanto é difícil. Você tem a sua família para cuidar, o pão para levar e colocar sobre a mesa, o alimento de todo dia, as crianças. Mas eu quero dizer que é nesta hora que a gente se agiganta diante da nossa pequenez, que a gente se dobra, porque muitas vezes nós queremos nos agigantar de pé quando tudo vai bem, quando na verdade nós nos agigantamos de joelhos, e quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia. E nós temos visto isso, um quebrantamento e uma comoção geral em nossa cidade, na região, no estado, no Brasil. É engraçado que nós que, de certa forma, contamos com uma certa mordomia, porque quando nós falamos de crise, nós precisamos entender que lá no norte, nordeste, no sertão do nosso país, tem muita gente passando fome, tem muita gente passando necessidade, e nem sabe desse tal coronavírus. Você imagina só que cerca de 8.500 pessoas morrem por dia de fome no mundo, no globo. É um negócio assustador. Para esta pandemia tem vacina, se chama comida. Mas nós não nos preocupamos, como sociedade organizada e humana, na distribuição do mínimo para estas pessoas que estão vivendo em estado de pobreza absoluta. Nós nos comovemos com a narrativa de alguns que têm lá a sua vaquinha, que produz o leite para a família e faz um queijinho para poder vender na cidade mais próxima ou para os vizinhos. Amados, quando morre a criação nestes lugares, é como se alguém da família tivesse morrido. Lá, eles sobrevivem de uma forma tão miserável. Quando nós olhamos até mesmo para os grandes centros e nos embrenhamos nas favelas, em alguns outros lugares, nós vemos a situação do povo brasileiro. Imagina só, tem casa pequena, com cerca de 8, 13, 17 pessoas morando juntos. Como é que vai ter distanciamento, amados? Então, isso tudo que está acontecendo e nos afeta, serve para a gente nos lembrar de que nós nunca olhamos, ou talvez se olhamos, olhamos pouco para estas pessoas menos favorecidas, esquecidas e de certa forma roubadas por conta da corrupção, porque o socorro já era para ter chegado lá. Amados, nós precisamos nos colocar diante de Deus e nos arrepender do coração petrificado, endurecido, insensível, porque se está tudo bem com a gente, nós não nos preocupamos com o resto do mundo, não nos preocupamos com os rincões do nosso Brasil, pessoas que moram lá em casas sobre palafitas, lá na Amazônia, os ribeirinhos. Gente, é hora da gente orar pelo Brasil, é hora da gente interceder pela nossa nação,
É hora da gente olhar para tudo aquilo que a gente não costumava olhar. Porque quando falta no nosso prato, quando você tem que mudar o menu, quando você tem que alterar a receita, quando você tem que economizar no supermercado, quando a coisa fica estreita, aí você lembra que é crente, aí você lembra que é de Jesus, aleluia, aí você lembra que é religioso. Mas como é que Deus vê essa hipocrisia? Então está na hora de uma mobilização espiritual para interceder em prol do Brasil. Nós tivemos no dia 5 de abril uma intercessão conclamada pelo presidente da República, e foi um dia de jejum nacional. Mas não para aí, amados, a batalha espiritual continua, e o nosso quebrantamento tem que ser constante, para que Deus olhe para o Brasil e promova o Brasil, porque eu quero dar aqui uma palavra profética aos senhores, a vocês que estão do outro lado, neste momento, participando deste culto online. Eu me recuso em crer que é o caos do Brasil, porque Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que o noticiário nos mostra que a coisa periga dia a dia, mas por outro lado, o Senhor pode nos levantar e nos exaltar e nos abençoar. Tudo aquilo que está acontecendo, em breve, não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei que o povo de Deus o povo brasileiro é trabalhador, o povo brasileiro é solidário. Parabéns para você que tem feito campanhas. Esses dias eu vi na internet uma costureira que fez máscaras e ela disse: eu estou doando. Outro dia uma mulher entrou em nossa live e deixou uma mensagem: eu estou fazendo minha parte distribuindo cestas básicas. Parabéns para você. É assim mesmo. Nós temos visto as pessoas se juntando, é uma corrente, e o elo não pode quebrar, sabe? Presta atenção, nós brasileiros somos remanescentes do caos, da dificuldade, da luta, dos problemas. Nós nos levantamos, por isso não baixe a sua cabeça. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai colocar nas tuas mãos recursos para você mudar a tua história e mudar a história de outros. Está ouvindo? Empresários, empreendedores, lojistas, comerciantes, comerciários, você que trabalha por conta, autônomo, você que é profissional liberal, preste atenção: enquanto há vida em nós, há esperança e nada está perdido. Nós vamos dar a volta por cima com a bênção do Senhor. É dele esta guerra, e nós já declaramos que vencemos em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos unir, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos suplicar, vamos buscar a este Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que queremos, sonhamos, pedimos, desejamos, planejamos. Não há Deus maior. Sempre passa. Não há Deus. Vai. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus
fizemos em prol do Brasil, da nossa amada nação. Nós abrimos a nossa boca não para amaldiçoar a terra que o Senhor nos deu, mas para dizer que cremos no milagre, porque o Senhor é o Deus que transforma a sentença, muda a sentença. O Senhor muda a condenação, o Senhor transforma a maldição em bênção. E nós queremos interceder, Pai, colocando diante de Ti esta crise política, esta crise econômica e esta crise sanitária. Deus, tenha misericórdia, clemência, piedade, compaixão do povo brasileiro. Olha para aqueles, Senhor, que estão passando pelo estreito, pelo aperto e pelo deserto. Estende a Tua mão. Se preciso for, carrega no colo. Senhor, dá uma palavra de sabedoria, discernimento, fé. Mostra uma estratégia para estas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Brasil será poderosamente visitado por Ti, pela Tua graça e pelo Teu poder, pela Tua glória, nestes últimos dias. Senhor, guarda o Brasil, protege o Brasil, acampa, Senhor, com os Teus anjos ao redor do Brasil, da nossa nação, do nosso país. Em nome de Jesus, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que praga nenhuma chegue à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa igreja. Em nome de Jesus, sopra, Senhor, sobre o Brasil. Faz uma obra linda, Pai, nesse lugar. Nós não somos profetas do caos. Nós profetizamos vida onde tem morte, esperança onde há desesperança, paz onde há desespero. Senhor, cumpre o Teu querer, cumpre o Teu propósito, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está nas Tuas mãos, Pai. Amém. Queridos, família Fé Cristã, louvado seja Deus por você que tem sustentado esta obra. Alguns shoppings têm fechado, comércios têm fechado, lojas têm fechado, e algumas igrejas também estão fechando. Alguns irmãos, ao término da pandemia, não terão uma igreja para congregar, por conta de tudo o que está acontecendo. Nós temos visto muita coisa triste acontecer, temos orado para que o quadro seja revertido, mas eu quero falar para você que ama essa igreja, que ama este ministério e que faz parte desta obra. Você que é família Fé Cristã, faça o seu depósito, transfira o valor da sua oferta de amor, do seu dízimo, e nos ajude a manter os nossos compromissos em dia e a cumprir com as nossas obrigações. Neste momento, nós recorremos aos filhos na fé, e eu quero louvar muito a Deus por você que tem esse compromisso no teu coração, está aliançado com o céu e que tem dizimado, tem ofertado, tem semeado. Deus tem sido bom, e eu quero dizer a você que esta semente que você tem plantado, esta semente que sai da sua mão, nunca mais sairá da sua vida. Esta semente que você está plantando em tempo de fome, vai ser a semente que pode mudar a sua história, em nome de Jesus. Eu quero falar com os empresários que estão nos ouvindo, os lojistas, os comerciantes, aqueles que trabalham por conta, profissionais liberais. Vamos cuidar da casa de Deus, crendo que Deus cuida de nós e da nossa casa também, em nome de Jesus. É só entrar no Facebook da Igreja da Fé Cristã e você vai encontrar lá o número da conta da igreja, a agência, o CNPJ, e faça amanhã, se não hoje, amanhã, o mais tardar esta semana, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração especial por todos aqueles que têm se movido e têm honrado a pregação da Tua palavra neste tempo de caos, neste tempo de pandemia. Nós temos levado uma palavra de consolo e uma palavra de conforto, porque temos irmãos
que tem patrocinado este ministério, esta obra. Nós queremos te agradecer, Pai, por cada irmão que tem se movido pelo teu Espírito, porque aqui na nossa igreja não é o homem que convence, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero abençoar cada irmão, independente do valor da sua oferta, porque eu sei que nós entregamos a nossa melhor oferta. Não nos referimos à maior oferta, é a melhor oferta. E eu sei que o Senhor tem respondido às orações, e o Senhor tem nos abençoado a todos. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos basta, e é neste momento que vemos o teu socorro. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós, e porque temos conseguido ajudar tantas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 1, do versículo 47 em diante. O título da mensagem de hoje é: Seja conhecido por Deus. Seja conhecido por Deus. Talvez você me diga: pastor, Deus sabe da minha existência? Sabe. Você é criação de Deus. Você é obra-prima de Deus. Então Deus sabe da sua existência. Mas o que nós estamos falando, seja conhecido de Deus, significa que você vai deixar de ser apenas mais um na multidão e ter intimidade com Ele. Vamos ler? Diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há culpa. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo de uma figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Pai, continua falando conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse há pouco, numa breve introdução, seja conhecido por Deus. Imagina só que neste mundo, nós ficamos às vezes fascinados por alguém que é público, talvez por um artista, jogador de futebol, não vou falar de político, estes não estão muito em voga no momento, ou alguma celebridade. Li certa vez que o homem natural, ele precisa de mitos para se espelhar e viver. O bom é que quando nós temos um encontro real com Jesus, ele passa a ser o nosso mito, ele passa a ser a nossa celebridade, ele passa a ser a pessoa mais importante da nossa vida. Mas só para você entender, estou fazendo aqui apenas uma ilustração. Imagina só você ser conhecido e aquela pessoa que é pública, popular, conhecida, aquele atleta,
aquele jogador de futebol, aquele corredor de Fórmula 1, aquele surfista, aquele artista da televisão, que estampa quase que todos os seus dias o seu rosto na telinha, ou até mesmo aquele que é celebridade, famosão. Já pensou ele te ver no meio da multidão e te chamar pelo nome? No meu caso, Alberto, vem cá. Eu tenho um amigo que tem uma vida artística, e ele é muito especial para mim, eu tenho um carinho muito grande por ele. E é interessante, porque nós tivemos assim várias situações, eu pessoalmente. Eu me lembro que uma vez eu fui em um dos seus espetáculos, e eu me sentei num lugar e a pessoa disse: você não pode se sentar aqui, porque o artista vai passar por aqui, e esse lugar tem que estar livre. E ela não foi assim muito cortês comigo. Daqui a pouco, antes de começar o espetáculo, ela me viu entrando junto com ele, porque ele me viu no meio da multidão e acenou para mim e pediu para me chamar, para estar com ele no camarim. Não é legal isso? Tive tantas e tantas e tantas situações, onde de repente, eu, igualmente, com todos aqueles que se apinhavam para dar um abraço nele, cumprimentá-lo depois do espetáculo, ele me vê, e ele me tira lá do bolo, ele diz: vem cá, meu amigo, e me dá um abraço, e fala no meu nome, e diz: que bom, garotinho, que você está aqui, e me dá um beijo carinhoso, porque ele é muito especial. O que eu estou falando para vocês é que, humanamente, muitas coisas podem encher o nosso coração de alegria, mas existe uma outra dimensão que deve alimentar a nossa vida. Imagina só que experiência maravilhosa este homem chamado Natanael teve com Jesus. Estamos falando do Deus vivo, do Deus encarnado, do Emanuel. Estamos falando do Messias, do enviado, do ungido. Estamos falando daquele que mudaria a história do universo. E de repente, esse homem anônimo, desconhecido, chamado Natanael, está sendo levado para conhecer Jesus. E é interessante que Felipe diz assim para ele: olha, eu quero te apresentar uma pessoa muito especial. Você nunca conheceu ninguém igual a ele. Quando ele abre a boca e fala, nos enche de paz. Nós somos tocados profundamente no nosso coração. Ele traz uma mensagem do céu. Ele não é daqui da terra, não pode ser. Eu quero te levar lá para você conhecer esse tal de Jesus. Imagina só a cara de Felipe, quando ele está chegando com o seu amigo querido, Natanael, e Jesus diz assim para ele: então logo vê, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Todo mundo queria ser conhecido de Jesus, todo mundo queria estar perto de Jesus, todo mundo queria ter amizade com Jesus, e de repente chega esse talzinho, chamado Natanael, sabe-se lá de onde, e de repente é conhecido do céu, e Jesus fala dele. Amados, imagina que privilégio o Senhor te conhecer, e o Senhor te afiançar, o Senhor te creditar, o Senhor falar bem de você. Imagina que privilégio, imagina que honra, pois naquele momento Natanael ficou estupefato, ficou impressionado, ficou de queixo caído.
Ele olhava para os lados e não sabia o que estava acontecendo. Ele estava para conhecer a pessoa mais especial da sua vida. E quando ele se aproxima, esta pessoa que para ele era um desconhecido, disse: eu conheço você, e eu sei o que você faz. Olha só o desfecho desse encontro. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Imagina só, se você se encontrasse com Jesus hoje, como aconteceu com Natanael, o que é que Jesus ia falar de você? Qual o seu testemunho? Então, o nosso testemunho é muito importante. Nos preocupamos com o testemunho aqui na terra, mas nós devemos nos preocupar também com o nosso testemunho lá no céu. Os heróis da fé estão numa torcida para que a gente possa andar na vontade de Deus e cumprir com o nosso propósito na terra, assim como eles cumpriram. Esse é o desejo do Pai, de ver você muito abençoado, mas gozando de comunhão com Ele, porque não existe alegria sem você servir a este Deus e andar com Ele. Isso diz respeito à intimidade, relacionamento íntimo, estreito, profundo. E disse-lhe Natanael, imagina só, talvez gaguejando, talvez sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que estava acontecendo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, preste atenção agora: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Sabe o que ele estava fazendo ali? Ele não estava na internet conectado com pornografia. Ele não estava na internet assistindo séries, documentários. Ele não estava na internet jogando. Ele não estava na internet com algum tipo de entretenimento. Ele não estava com o seu telefone no WhatsApp enviando mensagens dúbias para alguém. Ele não estava enviando nudes. Ele não estava alimentando a sua carne. Ele não estava pecando. Ele estava se exercitando espiritualmente. Ele não estava debaixo daquela figueira fazendo coisas erradas. Ele estava debaixo daquela figueira orando. E nós precisamos aqui agora fazer um elo para entendermos o porquê dessa mensagem de hoje. Deus está se movendo de uma forma poderosa no solo brasileiro. Deus está tocando vidas, como há muito tempo não acontecia. Não porque Deus não queria, mas por conta do coração endurecido das pessoas, por conta da teimosia, rebeldia. E Deus tem algo de lindo para fazer na vida de cada um de vocês que estão conectados conosco. Mas Deus pode olhar para você, o Senhor pode olhar para você e não falar como falou para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro filho de Deus, convertido, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Pode ser que ele
naquele momento se cale. E o seu silêncio fala muita coisa. Porque ele não quer te expor. Porque muitas vezes o seu testemunho tem trazido escárnio e escândalo. Aqui quando ele diz a respeito dele como um verdadeiro israelita, fala a respeito do seu testemunho, fala a respeito da sua fé. E agora este homem que era religioso teria um encontro real com Jesus. E a sua vida nunca mais seria a mesma. Imagina, se ele encontrasse comigo, encontrasse com você. Estamos falando de Natanael, um homem que tinha boas práticas, um homem que vivia o rito judaico, um homem que obedecia às leis, um homem que não tinha ainda uma revelação ampla da promessa de Deus, mas ele, na sua sinceridade, todos os dias, acredito eu, talvez sem falhar, ele encontrar ali, debaixo daquela figueira, um lugar tranquilo, para poder se ligar com o céu, e para poder orar. Ali, ele construiu um altar, para poder buscar Deus. Imagina só você, que antes dizia assim, eu não tenho tempo para orar. Hoje você tem todo o tempo do mundo e não ora. Você continua sem comunhão com Deus e sem comunicação com o céu. A sua conexão está interrompida. Conversando com o irmão, ele dizia assim, pastor, eu estou tão irritado porque eu estou sem sinal de internet. Eu não posso fazer ligação. E ele estava assim, tão nervoso. E eu pensei, construindo esta mensagem, se a pessoa fica chateada porque cortou o telefone e ela não consegue fazer chamadas, não consegue acessar a internet, imagina só, você que perdeu a conexão com o céu e faz tempo. Deixa eu falar com você como profeta de Deus. Você, quando se converteu, era uma bênção, deixou de ser. Antes você orava do seu jeito, e Deus ouvia a sinceridade do seu coração. Você se sentia leve, liberto, abençoado, diferente. Hoje parece que você anda com pedras nas costas, não tem paz, não tem alegria, não tem fé, e está dentro da igreja muitas vezes. Talvez exerça algum ministério, ou serve em algum departamento. Talvez você até contribua financeiramente. Talvez você seja até um presbítero, um obreiro, um líder. Talvez você seja até um pastor, que só reclama, murmura, choraminga, blasfema. Sabe por quê? Quem anda no Espírito vai falar de conformidade com a palavra. A boca fala do que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio da palavra, você vai abrir a boca com autoridade e fé. Você vai vencer. Mas antes de você pensar só em conquistas deste mundo, você tem que pensar em louvar e adorar o Senhor. Você tem que entender o quanto Deus se agrada quando você faz como Davi. Davi salmodiava, Davi fazia poemas, Davi cantava o dia todo. E tem gente que diz, Davi era um desocupado. Preste atenção, ele trabalhava, e no seu trabalho, ele estava conectado com Deus. Você deve estar conectado com Deus o tempo todo. Oração não é só aquele tempo que você fica recluso, preso dentro do seu quarto. Sai de lá, tranca Deus lá dentro do quarto e vai para a peleja. Não. Você tem que entender que
oração é um estilo de vida. Em todo e qualquer lugar que você esteja, em todo e qualquer lugar que você porventura vá, você deve estar ligado, conectado com o céu, com Deus. E isso é maravilhoso. E o diabo tem roubado isso dos filhos e das filhas de Deus. Hoje eu elogiei uma foto que o Everaldo postou. O Everaldo é um dos nossos líderes na igreja. Ele está ampliando a sua casa e ele fez uma varanda, não terminou ainda, mas está quase lá. E ali é um lugar de contemplação, é um lugar de meditação, é um lugar de descanso. Ele já me disse, vai pegar aquela cadeirinha vermelhinha e azul, vai mandar reformar e vai colocar aí. E ele se senta ali e ele vê o pôr do sol. E ele fica engrandecendo a Deus por conta de como este pintor consegue com tantos detalhes colorir o céu. Como é tão lindo o sol que nasce e depois se põe. Como é lindo no final da tarde os pássaros cantando, voando. E a Bíblia diz que eles louvam o nome do Criador. E ele postou as fotos, e eu elogiei a sua sensibilidade, e logo atrás o Lucas também falou. O Lucas também é uma pessoa que tira umas fotos geniais, ele registra momentos lindos da natureza, mas tem gente que não tem essa percepção. Eu conto, e isso é engraçado, que certa vez tinha uma aglomeração na estrada, e o rapaz parou o carro, e saiu empurrando todo mundo, dizendo, dá licença, dá licença, dá licença, é meu parente, é meu parente, é meu parente. E quando ele chegou lá, um carro tinha atropelado um burro, um jumento. O que eu quero dizer com isso? Que quando se trata do pôr do sol, ninguém para ver, mas quando se trata de uma tragédia, de um acidente, todo mundo quer bisbilhotar, aparece curioso de tudo quanto é lado. Os filhos de Deus precisam desta sensibilidade aguçada, para ver Deus numa fatia de pão que é colocada sobre a mesa, naquele pouco de manteiga que ainda resta no pote, aquele cafezinho que talvez seja o último cafezinho daquele dia, porque o pó acabou e o coador também. Talvez ele tem que ter a sensibilidade de olhar para a despensa e ver Deus naquilo que ainda resta. No mínimo, ele tem que olhar para a sua casa e dizer obrigado, Senhor. Pode não ser uma mansão, mas para ele é o melhor lugar do mundo. Quando eu vou viajar, chega uma hora que a gente cansa, quer voltar logo para a cidade, quer deitar na nossa cama, quer debruçar a cabeça sobre o nosso travesseiro, quer se cobrir com a nossa coberta, quer tomar banho no nosso banheiro. Talvez o seu carro não seja aquele carro top. Um dia Deus pode te dar um carro desse, se você for grato, tiver um coração puro, sincero, inocente. Tem gente que procura Deus só porque Deus pode dar alguma coisa. E Deus, Ele não faz barganha, Deus não negocia, Deus não se vende, como diz em Gálatas 6,7. Preste atenção, quando você vê Deus nas pequenas coisas, obrigado Deus, por este meu carro, obrigado Deus, porque hoje eu tenho este dinheiro para poder abastecer, pode ser pouco,
Obrigado, Deus, porque eu tenho este trabalho. E se você foi dispensado, que você possa dizer assim: do mesmo jeito que Deus cuidou de mim enquanto eu estava lá, Deus vai cuidar de mim enquanto eu estiver fora. Ele vai continuar suprindo as minhas necessidades e colocando comida sobre a minha mesa, me abençoando para honrar os meus compromissos. Nós temos uma pessoa tão querida na nossa igreja, e ela ficou por mais de 3 anos, 4 anos, com o marido sem trabalhar. E foi assim um grande desafio, porque ele sempre trabalhou em boas empresas multinacionais, ganhava muito bem, a família tinha uma vida tranquila, e certo dia ele perde o emprego. Abriu-se um buraco no chão e ele foi engolido. E é muito difícil quando a pessoa passa por uma experiência dessas. Eu pessoalmente já passei. Só que é nesta hora que você tem que invocar a fé que você tem em Deus e dizer: Deus, se eu fiquei lá, foi porque até agora o Senhor me permitiu ficar lá. E se o Senhor me tirou de lá, eu creio que o Senhor tem algo melhor e maior para poder me entregar. Uma coisa eu sei, eu quero crer, descansar e esperar em Ti. E eu sei que o Senhor vai continuar cuidando de nós. Deixa eu contar o testemunho dessa família. Deus nunca deixou eles passar fome, necessidade. Cestas básicas eram entregues lá, e com tanta abundância, mistura para 15 dias. Pessoas ajudavam com dinheiro, pessoas ajudavam a pagar as contas. E eu me lembro que a esposa ficou grávida, e para ela era muito difícil, porque como que nesta altura do campeonato ela podia ficar grávida? Como que esta criança seria recebida? O marido não estava trabalhando, e as outras crianças tiveram regalias, privilégios, mas e agora como é que vai ser? E era dia a dia testemunhos lindos. Nós tínhamos filmado o enxoval. Ela ganhou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que nem conseguiu usar. A criança cresceu e perdeu, e ela doou para outras crianças, outros bebês. Ganhou berço, ganhou brinquedos, ganhou tudo. E ela disse: nem quando meu marido estava trabalhando, ganhando bem na multinacional, a gente era tão cuidado. Deixa eu te falar, tem horas que Deus tem que tirar tudo de nós para mostrar: eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que abençoa. Nós estamos muitas vezes presos naquilo que é natural. Eu venço pela minha carne, pelo meu braço forte, por mim mesmo, pela minha capacidade, pela minha qualificação, pela minha habilitação, pela minha formação. Preste atenção, chega uma hora que nada disso tem valor. Chega uma hora que, se Deus não abrir uma porta para você, porta nenhuma vai se abrir. Chega uma hora que parece que o céu se transforma em céu de bronze. É a hora que a gente precisa buscar a Deus. É a hora que a gente precisa se converter de verdade. É a hora que a gente precisa se render. Quer ser conhecido de Deus? Este é o caminho. Ele já sabe da tua existência, mas Ele quer te chamar pelo nome. Ele quer te chamar de filho meu. Ele quer te chamar de filho amado. E você vai ter uma vida desafogada. Mas as coisas materiais
não são as principais. A tua vida espiritual é o principal. E aqui nós vimos que Natanael, ele foi reconhecido por Jesus. Então logo Jesus bateu os olhos nele, disse: eu conheço você. A tua oração, a tua vida de oração, vai fazer você ser conhecido no céu, vai fazer você ser conhecido na terra, porque Deus vai operar em você e através de você maravilhas. A oração é importante, se consagrar é importante. A palavra diz: santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Ele pede para você se santificar e não para você se preocupar, para você virar na cama de um lado para o outro, perder o sono, a fome, a vontade de viver. Deus, Ele quer abençoar você, mas prioriza o espiritual. Chega uma hora que você deve dizer: Deus, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque quando a gente é teimoso, a gente quer aquilo, e a gente começa a brigar com Deus, a gente passa por um período complicado. Agora, a partir do momento que você diz: Senhor, eu aprendi, eu me rendo à tua vontade, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Só terminando o testemunho daquela irmã querida, que eu amo tanto essa família. Essa família para mim é tão especial. Uma família grande, filhos lindos também, né? Esses filhos foram feitos com muito amor, com muito carinho. Aleluia! E Deus tem cuidado, e Deus tem abençoado. E esta família, mais do que ninguém, pode dizer a verdade. Nós temos a nossa casa, nós temos um carro na garagem, nós temos todo mundo com saúde em casa. O papai se foi, o papai está lá no céu com Jesus, mas falamos dele assim com muita saudade, porque ele sempre foi muito especial para nós. Mas um dia estaremos lá juntos, na glória, vamos nos ver novamente. Glória a Deus. Esta palavra é para você construir o seu altar de oração. Acha um cantinho na tua casa. Tem gente que só consegue orar depois que todo mundo vai dormir. Glória a Deus. Tranca a porta da sala, puxa a cortina da sala, ora, dobra os teus joelhos do lado do sofá, se joga no tapete. Se não tem tapete, coloca uma almofadinha debaixo dos joelhos. Tem gente que pensa assim: não, eu quero colocar o joelho no chão. Ele acha que é uma penitência. Amados, é a graça. O gesto de se dobrar, se prostrar, se ajoelhar, significa rendição, significa entrega, significa submissão. É por isso que você se ajoelha. Então não precisa se ajoelhar no milho, no feijão. Não. O que Deus quer é a entrega da sua vida. E tem gente que pensa que através de penitências que ele vai ser ouvido, que ele vai ser atendido. Sabe por quê que você precisa se tornar conhecido diante de Deus? É porque Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Não ignore isso. Tem gente que frequenta a igreja, imagina que pode um dia partir sem conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ele só foi um ouvinte, como diz lá em Tiago 1:22. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Não seja apenas um espectador. Você tem que desfrutar de tudo que Deus tem para a tua vida. Completa
total e integralmente. Não seja apenas uma pessoa que vem para esquentar os bancos, as cadeiras. Você tem que viver a glória de Deus, e esta glória não vai ser revelada a você se você não for uma pessoa de oração. Há quem diga que quem ora deixa de pecar, e quem peca deixa de orar. Tem muito crente carnal, e a gente vê a carnalidade quando a pessoa está nervosa, irritada, chateada, aborrecida, ferida, abre a boca para xingar, falar palavrão, amaldiçoar, não tem paciência com nada. Isso é carnalidade. Se você começar a viver no Espírito, falamos um pouco disso na sexta-feira, se você viver no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Brigar resolve? Não, só piora as coisas. Xingar resolve? Não, a pessoa só fica ofendida. Amaldiçoar resolve? Não, só complica. Então nós precisamos mudar, e este é o papel da oração. A oração traz o céu para baixo, a oração traz o céu para a terra. Então você tem que entender que Deus te deu um quarto, o quarto está vazio, aquele lugar tem que ser um lugar de oração para você. Hoje você vai entrar nesse quarto e você vai consagrar esse quarto e vai dizer assim: Deus, eu quero consagrar este quarto, vai ser o meu lugar de oração, o meu refúgio. Aqui vai ser o lugar que o Senhor vai falar comigo. Aqui eu vou recarregar as minhas baterias espirituais. Aqui eu vou orar muito no Espírito Santo. Aqui eu vou ler muito a tua palavra. Aqui eu vou passar muito tempo contigo. É isso que está faltando nas igrejas. Um monte de crente andando natural, vivendo humanamente, de forma truculenta, e a vida não glorifica a Deus. Você tem que parar de pecar, parar de fazer coisa errada. Chega de pecado de estimação. Sabe o que é pecado de estimação? É aquele pecado que sempre você está cuidando muito bem dele, e o diabo usa esse pecado para te afastar de Deus. Não é porque você está dentro de uma igreja que você está em comunhão com ele. Imagina, se o Senhor te vê, ele se cala, ele não tem o que falar, ele não vai te expor. Mas chega uma hora, e Deus faz isso pelo amor que ele tem por nós. Ele precisa nos expor, para que a vergonha venha, para que o quebrantamento venha, para que o arrependimento venha, e para que a mudança aconteça. Chegou uma hora que você precisa se libertar desse pecado secreto e desse pecado oculto. Amados, eu sou carne e osso como você. Eu já vivi muitas situações na minha vida. Eu também já fui carnal, já fui mundano, pecaminoso. Mas Deus mudou a minha história, Deus endireitou as minhas veredas, Deus tratou o meu coração. Hoje eu sou um pastor mais vivido, mais abalizado, mais experimentado e convertido. Quando eu olho para trás, eu tenho tanto arrependimento de coisas que eu falei, de que eu pensei, de que eu senti e de que eu fiz. Eu fico muito envergonhado, mas eu louvo muito a Deus, porque o seu amor cobre multidão de pecados. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, e é isso que acontece comigo. Eu fico tão constrangido que, sabe, o meu amor por esse Deus aumenta dia a dia, cada vez mais. Mude antes de você ser exposto, antes de se tornar público a sua vergonha. Se posiciona. Graças a Deus, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou um novo homem.
e quero que Deus me conserve assim. Ore sempre pelo seu pastor, pelos pastores da igreja, pela liderança da igreja, porque o diabo, ele faz de tudo para que nós andemos contaminados, com dons contaminados. E quando nós estamos em pecado, nós não estamos glorificando a Deus, estamos glorificando ao diabo. Não importa o quanto você prega bem, ensina bem, ministra bem, canta bem, toca bem, dança bem, não importa o valor da sua oferta. Eu quero te falar que muitas vezes você é apenas mais um, faz parte da multidão, daqueles que estão dentro de uma igreja, não é convertido, não é nascido de novo, não anda em santidade, não tem temor. É tempo de você mudar isso. E isso só vai mudar se você for para baixo da figueira, se você começar a orar, se você estabelecer o seu altar. Até quando vocês vão viver do jeito que vocês têm vivido? Que horas são? Só para eu... Falta 10. Até quando vocês vão continuar vivendo do jeito que vocês estão vivendo? Chegou um dia, amados, que eu falei com Deus e disse: Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, eu prefiro morrer, porque não quero entristecer mais a Ti. Eu quero que o Senhor tenha alegria de mim. E eu louvo muito a Deus, porque Ele me tratou e me tem tratado. Eu conversei com um pastor há um tempo atrás. Ele foi um pastor muito conhecido na nossa cidade, e hoje ele não exerce mais o ministério, ele tem uma outra ocupação. E ele veio no meu gabinete e, conversando comigo, ele disse assim: como é que você conseguiu chegar aonde você chegou? Como se isso fosse o mais importante. As pessoas ficam impressionadas por conta do tamanho da propriedade, 8.600 metros quadrados, quase 6 prédios, aproximadamente 6 prédios, campo de futebol, quadra poliesportiva, jardim de oração. Amados, a estrutura e a organização não é o mais importante. A estrutura e a organização serve o reino, não o reino, a estrutura e a organização. Isso é graça. Só que eu disse para ele, sabe qual é o segredo? Nós, como pastores, precisamos nos converter verdadeiramente, porque aquele que tudo vê sabe do nosso testemunho. Ele nos conhece em oculto, como conhecia Natanael. Natanael pensou que era um desconhecido de Jesus, daquele homem. Só que quando ele chega, ele diz: eu conheço você, você é de oração, você é de jejum, você se santifica, você se separa, você é uma bênção. E esta palavra é para que você seja uma bênção. Comece a investir no reino. Você já tem uma Bíblia, leia esta Bíblia. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda, na vida inteira, desde que se converteu. Leia a Bíblia. Deus vai se revelar a você através de Bíblia. Tem gente que quer procurar o profeta, a profetisa, visão, revelagem, profetagem. Amados, eu acredito no ministério profético, eu acredito no dom de profecia, eu acredito na palavra profética, eu acredito naquilo que é bíblico. Mas Deus vai falar primeiramente com você através da Bíblia, e você não será enganado, e você não será confundido. Coma a palavra, descubra Deus através da Bíblia.
Desfrute de um tempo que você nunca até hoje desfrutou, desde que você se converteu. Começou bem lá na frente, lá atrás, começou bem, mas daí você foi se distanciando e foi morrendo espiritualmente. Que triste. Só que é tempo de ressurreição, é tempo de retomar, é tempo de voltar atrás. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Esse é o tempo, esta é a hora. Então, neste tempo de pandemia, você não deve buscar a Deus porque tem medo da morte, medo da doença. Você deve buscar a Deus porque você o ama e quer nutrir este amor, quer alimentar este amor, quer estreitar esta relação. Natanael respondeu, disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Foi apenas só um sinal. Coisas maiores do que estas verás. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui Jesus está dizendo para ele o seguinte: por conta das orações que você fez durante muito tempo debaixo daquela figueira, eu quero te dizer que você vai ver coisas muito maiores na sua vida a partir deste momento. É o destravamento, é o abrir da porta, é o girar das chaves. Você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que privilégio! Que privilégio! Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. É isso que Jesus está falando. Natanael, você não vai andar mais no natural, você vai andar no espiritual. Você vai enxergar o que os outros não enxergam, porque você vem treinado no seu espírito. Você tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca, uma vida de entrega. E agora você se deparou com o Filho do Homem. Tudo vai ser diferente. O espiritual vai se abrir diante de você. Você vai olhar para aquela situação de caos e vai ministrar vida, cura, liberdade, paz, alegria, salvação, bênção. Preste atenção, com toda esta pandemia aí, você não tem orado, não tem intercedido, não tem jejuado, não tem buscado Deus na palavra. Ele quer revelar o seu reino para você, Ele quer te usar poderosamente. Ele quer fazer o que precisa ser feito através de você, da sua vida. Para encerrar, eu gostaria que esta palavra aproximasse você de Deus, e que esta experiência não seja uma experiência que dure pouco, que você possa orar com vontade ou sem vontade. Tem gente que diz assim: pastor, eu não tenho vontade de orar. Quem disse que você precisa de vontade para orar? Eu oro sem vontade. Tem dia que eu não tenho a mínima vontade de orar, mas eu preciso orar. Eu digo: carne, você tem que se sujeitar ao meu espírito, porque o meu espírito está sujeito ao Espírito Santo de Deus, e você vai orar. Pega o celular, coloco lá, cronometro o tempo e digo: vou orar 1 hora. 1 hora eu vou orar. Não interrompo antes. Eu orei em 5 minutos, cansei. Pode começar com 15 minutos. Depois de um tempo vai para meia hora. Depois de um tempo vai para 45 minutos. Depois de um tempo vai para 1 hora. Lembra de Jesus no Getsemane, o que ele falou para os seus discípulos? Não podeis orar comigo nem por 1 hora. Nem por 1 hora. Nem por 1 hora. Me diga uma coisa: como é que você consegue sobreviver como filho de Deus aqui na terra, sem orar durante o dia, sem orar durante a semana, sem orar durante o mês? Lembra de orar só quando está na igreja e olha lá. Lembra de orar só quando está na célula e vai lá.
Lembra de orar só quando aparece um problema, uma dificuldade, uma luta. Eu estou falando que vocês precisam entrar na quarta dimensão. Vocês precisam entrar em outra dimensão. O Senhor quer se apresentar a vocês. E não vai ter temor, não vai ter medo, não vai ter receio que derrube vocês, não vai ter necessidade, carência, precisão, doença, enfermidade, dor. A tua finalidade é buscar a Deus, e a consequência é Deus se manifestar através do seu amor, e o seu amor é muito grande. Não dá para medir o tamanho do amor de Deus, não dá para pesar o amor de Deus, mas nós sabemos que esse amor foi tão grande, a ponto de Jesus Cristo morrer na cruz por você. Ali Ele morreu a sua morte, para que você vivesse a sua vida. Chega de ser um crente religioso, um crente nominal, chega de ser um crente natural. Você, a partir desse momento, vai orar mais, jejuar mais, buscar Deus na palavra, ser mais frequente na igreja. Tem gente que diz assim: pastor, muitos vão desviar depois da pandemia, porque os cultos não são presenciais. Eu sei, tem um monte de crente que não está nem entrando nos cultos, é Deus quem vai tratar com eles. Mas tem fiéis aqui, tem pessoas de Deus aqui, tem pessoas tementes aqui, e são estas pessoas que vão pulverizar o Evangelho, e vão trazer o despertamento e o avivamento depois dessa pandemia. Nós não vamos deixar o reino de Deus morrer, nós não vamos deixar a palavra de Deus sem ser pregada, nós não vamos deixar a nossa igreja passar necessidade, nós vamos entregar nossa oferta de amor, e nós vamos orar. Deus coloca nas nossas mãos, e Deus põe, e Deus faz. Eu preciso encerrar, que você possa, em nome de Jesus, orar comigo, e dizer assim: Deus, hoje a tua palavra falou comigo, eu sou esta pessoa, que não tem um altar, que ora de vez em quando. As minhas orações são curtas, são frias, automáticas, sem vida. Eu sei que preciso orar, mas eu não oro. Me perdoa pela minha sinceridade, pela dureza do meu coração. Mas eu quero que esta palavra penetre no mais profundo do meu coração, para me transformar, porque eu quero ter uma experiência real contigo. Eu quero ser conhecido contigo por ti como Natanael. Eu quero que o Senhor saiba o meu nome. Eu quero que o Senhor saiba que estou fazendo a tua obra aqui nesta cidade. Senhor, me ajude nas minhas limitações, que eu possa resistir às tentações e vencer o maligno. Quero colocar diante de ti a minha carnalidade, os meus pecados secretos, ocultos, e quero, Senhor, que a tua bênção seja sobre mim e sobre a minha família, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus. Um beijo carinhoso para o pastor Flávio Piazzi. Ele está lá em Dallas, no Texas. Queridão, beijo no teu coração. Eu tenho tanto prazer de mandar a oferta para esse irmão lá, e eu tenho orado para que Deus possa me abençoar,
porque a oferta é minha, é pessoal, viu, pastor? Quando eu te mando aí para os States. E eu tenho muita alegria de contribuir com o seu ministério. Quando eu não envio a oferta, pode ter certeza que pelo menos orando eu estou por você e pela sua linda família. Eu tenho acompanhado o que Deus tem feito de lindo aí na sua vida. Foi um grande desafio, mas é Deus quem cuida de você, é Deus quem supre, é Deus quem abençoa. Que Deus possa te honrar nesse desafio, tá bem? Quero mandar também um beijo para o pastor William Dawson, lá da Califórnia, também conosco, e a Cássia, o Nortinho. Que Deus possa abençoá-los aí nos Estados Unidos da América. Muito bem, amanhã é aniversário da Bianca. Parabéns, viu, Bianca? É hoje? É hoje. Bianca fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu, Bianca, para você. Deixa eu ver mais aqui alguns abraços para mandar para vocês aqui. Antes de encerrar, né? Fabiana Romão, Elaine Souza, o Rafael, o filhão lindo, o Moacir, a Rosenilde, aleluia, a Sueli Souza, o Daniel Caligari, a Michele, a Amanda, a Renata, o Rodrigo Silva. Quem mais? Vamos ver. A Kelly, o Alexandre, as crianças, aleluia. Glória a Deus. Aparecida Marques, a Claudete, já mandei abraço para ela, para o maridão, para a família. Quem mais? Que eu não falei. A Juliana Lima, o Moisés. Quero mandar um abraço também para o Moisés, meu cunhado, Arlete, intercessora do nosso ministério. Os lanches estão uma delícia, viu, Moisés? Está fazendo sucesso, não está? A gente precisa mandar mais alguns lá, né? Oh, aleluia! Eu acho que eu não vou chegar lá no comentário dela. Deixa eu ver se eu consigo. A Dri Godoy. Oi, Dri! Beijão, viu? O cowboy vai te pegar. Não, agora se converteu. Não tem nada. A Elisete dá risada, né? Não. Ai. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Elaine Cardoso, beijão para a Elaine. É para o Júlio também, né? Para o Davi e para a Tainá. Como é o nome do pequeno grande homem? Jonatas. Legal. A Luci Dalva Trindade, o maridão, as crianças. Muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Caroline Galvão, o Fábio, crianças. Pastor Marquinhos, beijão no coração do Pastor Marquinhos. A Dani, Pedrinho, saudade demais de vocês. Quem mais aqui? Vamos ver. Vamos ver. Denise Borges. Beijão, Denise. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Aleluia. Vamos encerrar. Aleluia. Muito bem. É isso aí. Queridos, um beijo no coração. Obrigado por todo o carinho. E que Deus possa honrá-los. E que esta semana seja uma semana de vitória para todos nós. Em nome de Jesus, fiquem na paz.